Mestre, Dr. Sérgio Ferro, eu pessoalmente é uma honra conhecê-lo, eu não conheço, eu sou coordenador do curso de arquitetura aqui do Instituto Federal, meu nome é Alexandre, e aí tem falado muito do teu trabalho, da tua atuação, né, quer dizer, da tua proposta de trabalhar com canteiro experimental. Eu tenho um pouco meu histórico, eu iniciei meus trabalhos com mutirão, com projeto com os mutirões na época da gestão da Luiziana Lundina, então eu tenho um pouco essa tendência, né, de atuar nessa área. E hoje, como coordenador, é uma honra, é um prazer, é uma alegria estar recebendo o senhor para estar vindo conversar com a gente. Eu acho que o que o senhor tem para falar é muito importante. Chico, muito obrigado por estar fazendo essa ponte para poder trazer o professor Sérgio Ferro. Eu acho que só essa coisa de ter essa audiência grande demonstra a importância que o senhor é para a arquitetura brasileira e para nós também. Então, mestre, obrigado por ter vindo. A palavra é sua, se o Chico quiser falar alguma coisa antes, mas aí, na sequência, a palavra é sua. Obrigado, mestre. Vou falar, Chico. Tá bem breve também, para não tomar tempo. Agradecer, como professor do Instituto Federal que estou, e integrante da Ático, né, que é um grupo de extensão universitária que trabalha com movimentos populares e ações de assessoria técnica e interesse social, surgiu, então, com os estudantes esse interesse de diálogo sobre a relação da profissão, né, dos arquitetos, engenheiros e técnicos com os movimentos populares e a relação das escolas, né, de arquitetura e engenharia e técnico, como que elas podem ter uma intervenção crítica e prática no processo de formação. Então, quem está aqui participando e ouvindo conhece a sua obra, acho que é importante dizer isso, admira a sua obra, tem conhecimento e tem como um norte das ações, né, práticas de busca de transformação daquilo que é de ensino, dialogar com as suas experiências e as suas colocações. Então, é uma conversa nesse sentido, e acho que os estudantes também possam querer colocar alguma coisa, por favor. Eu gostaria também de comentar. Oi, professor. Oi, professora Lê, Chico, professor Sérgio. Eu sou a Mariana, eu sou estudante de arquitetura do Instituto Federal, estou no 6º semestre, faço parte da Ático também, o escritório modelo. Nós somos um projeto de extensão do Instituto Federal, então eu acho que durante a nossa conversa aqui hoje nós teremos muito que compartilhar, tanto sobre o seu trabalho, suas pesquisas, também o que a gente vem desenvolvendo, né, pensando em todo o trabalho que os escritórios modelo desenvolvem aqui em São Paulo e também no Brasil, e os impactos que hoje o ensino de arquitetura, né, o ensino, a educação vem promovendo para as nossas cidades. Eu gostaria só de dar alguns informes antes de começar, assim, para a gente se organizar melhor. A gente não sabe muito bem o sinal aqui da nossa plataforma se vai permitir muitas telas abertas, só que eu acho que seria muito interessante que algumas pessoas, principalmente quem for fazer uma ressalva, um comentário, pudesse ficar com a tela aberta, até para, né, ter uma conversa mais pessoal mesmo, isso é bacana. A distância da tela já permite, né, professor, que a gente fique tão longe, e aí é difícil conversar com o computador, realmente. O bate-papo, ele vai ficar aberto, então, para quem está aqui na sala, que grande parte das pessoas são pessoas que se interessaram na palestra, né, a gente tentou preencher uma lista, e aí já ficou lotada, então, quem está aqui pode mandar pergunta, liga a câmera, liga o microfone, e a gente está tendo também uma transmissão no YouTube, essa transmissão ela vai ficar gravada no canal e é ao vivo, então, durante a sua conversa, professor, todo mundo vai poder fazer perguntas, fazer comentários no YouTube, e a gente vai estar trazendo essas perguntas do pessoal para cá também. Então, agora a gente tem 311 pessoas que estão assistindo a gente pelo YouTube, mais todo mundo que está aqui dentro da sala, e aí é um prazer imenso te ter aqui, vai ser um espaço super bacana para a gente poder conversar, ter uma aula, né? Muito bom. Então é isso. Só uma questão de organização. Vocês vão ficar aí na tela, né? Eu vou ver vocês. Eu posso ficar na tela. A gente pode ficar quem também... poder falar com alguém. Eu fico só me vendo e não é muito simpático. Estaremos presentes. Tá bom. Da coisa, o Chico me pediu que falasse sobre 3 temas, né?
a questão da assistência técnica, questão da relação do desenho e o canteiro, mas não repegar a teoria toda, e os grandes ateliês de L'Île d'Abo, com 3 capítulos, mais ou menos. Eu vou falar um pouco, vocês, por favor, me interrompam com perguntas. Eu estou muito velhinho e não consigo mais, como antes, falar 2 horas no galope. Eu tenho que dar umas paradinhas de vez em quando, etc. Tá bom? Posso começar? Eu vou começar pelo contrário do que a gente deve fazer, indicando alguns textos que vocês podem consultar. No livro que foi publicado, Arquitetura e Trabalho Livre, há 4 artigos que falam do que eu vou falar para vocês hoje. O Reflexões para uma Política em Arquitetura, o Depoimento ao Pesquisador, a parte final de Sobre o Desenho e o Canteiro, e o Desenho Hoje e Seu Contradesenho. Nesses 4 textos, o que eu vou falar hoje comparece de uma maneira ou outra. E quero recomendar um 5º texto, que eu não conheço, não sei como ele foi publicado. É a tese do Rodrigo Lefebvre sobre um canteiro experimental. Eu sei que a Ana Paula Cury já publicou esse livro, mas eu não recebi, não tenho, e não sei dizer o nome do livro, nem a editora, nem como encontrá-lo. Mas o texto do Rodrigo é absolutamente fundamental. É sobre um canteiro experimental pedagógico. É o centro do que nós vamos falar hoje. Tá bom? Então, eu começo, de alguma maneira, resumindo um pouco o que guiava a arquitetura nova. A arquitetura nova é o nome que o pessoal dá ao nosso escritório de arquitetura, do Flávio Império, Rodrigo Lefebvre e meu, que trabalhávamos em arquitetura o tempo inteiro juntos, e comunicando. É difícil saber quem inventou o quê, quem descobriu o quê, quem disse isso ou aquilo. Então, hoje eu estou falando por 3 pessoas. Eu sou uma santa trindade aqui, diante de vocês. O Rodrigo, o Flávio e eu estamos juntos aqui falando. Tudo que eu disser, salvo as besteiras, eles também diriam, se pudesse estar aqui. Nosso trabalho começou com uma identificação, digamos, técnica do canteiro de obras. No Capital do Marx, há 3 categorias, expõe 3 categorias de produção: a colaboração simples, a manufatura e a grande indústria. Nós, com a experiência que já tínhamos de arquitetura e de canteiros de obras, e lendo, etc., classificamos o canteiro de obra na categoria manufatura. Nessa categoria entram várias características que determinam o que é uma manufatura. O jeito mais simples de explicar a manufatura é uma divisão do trabalho entre equipes especializadas. Nosso canteiro, nós sabemos, tem pedreiros, marceneiros, encaradores, etc. Essas diferentes disciplinas precisam ser coordenadas. Só que a manufatura do capital tem mais uma característica, que é a coordenação. Não é uma autocoordenação, não é uma autogestão, mas é um personagem exterior ao canteiro, o chefe de canteiro, que comanda. O Marx diz que ele não só dá instruções técnicas, mas também tem que fazer o papel do capataz, do chefe que dá ordens a escravos. A manufatura que nós conhecemos todos é uma manufatura, portanto, do capital, porque há uma direção exterior que comanda o que a manufatura deve fazer. Esse comando exterior não existiu sempre. Por exemplo, antes do período gótico, no período românico, talvez no comecinho do românico mais do que no fim, o canteiro de obras era organizado por uma equipe de 10, 15, 20 operários, todos eles muito competentes nas suas especialidades, vários tinham várias múltiplas especialidades, e era uma espécie de autogestão. O cliente dizia: eu quero uma igreja, eu quero uma catedral, quero isso, quero aquilo, e a encomenda parava mais ou menos aí. São raros, nesse período, os planos de arquitetura, cortes, não existe nenhum praticamente.
anterior ao século XI, XII, por aí. O canteiro era organizado por esses trabalhadores e, como plano, só um risquinho retangular e ponto. Esses trabalhadores, em colaboração, iam decidindo, pouco a pouco, na medida em que o canteiro avançava, o que eles iam fazer. Decidiam, durante o canteiro, a posição de uma janela, para abertura. Praticamente, eles faziam um projeto construindo a obra. É por isso que a organização do canteiro é completamente diferente da organização posterior, porque não há um projeto imperioso e imperativo que comande as decisões. As decisões são tomadas durante o canteiro. Há desenho, mas ele não é separado, ele faz parte do canteiro. Esse desenho, depois, com o tempo, vai, pouco a pouco, sendo especialidade de um desses operários, que começa a não mais trabalhar fisicamente no canteiro, mas simplesmente só a desenhar. E aí o desenho separado nasce e cresce. Ele, pouco a pouco, ele vai se detalhando, ele vai se esmiuçando, aparece o corte, aparece uma série de definições, e o desenho e as relações de produção se aproximam muito, já durante o gótico, do que nós conhecemos hoje. Há um arquiteto, que é um cidadão extremamente importante, que comanda a obra. Ele tem mediadores, tem um que chama parleur, falador, e é o que ouve as ordens dele e transmite ao canteiro. Há um outro que prepara os moldes, como os moldes da talha da pedra. Ele também tem relação direta com o arquiteto. E assim vai. O canteiro, antes de que o desenho apareça de maneira separada, o canteiro antes é um canteiro onde só a palavra é o instrumento de comunicação. Como não há desenho, e os desenhos que são feitos na obra são desenhos de escala 1 para 1, já quase de execução, não há desenho separado do canteiro, não há essa dualidade que nós conhecemos, existe até hoje, mesmo como métier. Né? De um lado, nós somos arquitetos, aprendendo numa universidade, do outro, há operários, quando, num certo momento histórico, começa a ter uma certa formação específica de pedreiro, de marceneiro, etc, etc. A manufatura do capital, portanto, é uma manufatura já deformada por essa exteriorização do desenho e a transformação do desenho em ordens de serviço. O desenho passa a comandar o trabalho, passa a comandar o que deve ser feito. A partir desse momento, o canteiro não tem mais nenhuma autonomia, a gente pensa, o que é falso. Porque na manufatura, todo o conhecimento técnico, o saber e toda a habilidade do trabalho, o saber fazer, estão ainda nas mãos dos operários. O que faz com que a manufatura seja um tipo de produção bastante complexo, bastante difícil para quem produz. Ao mesmo tempo, o operário deve se submeter à vontade alheia do arquiteto, daquele que desenha, e, nesse mesmo momento, ele deve ser autônomo, porque o saber está na cabeça dele e o saber fazer está na mão dele. É uma bipartição, uma separação do próprio operário, que, de um lado, vende a sua força de trabalho, mas o conteúdo subjetivo dessa força de trabalho continua na posse do operário. Isso se traduz em linguagem técnica da economia política, do Marx, dizendo que a subordinação do operário na manufatura da construção é somente formal, porque é somente com a indústria que a subordinação se torna real. Lá, o saber e o saber fazer passam para as máquinas, o saber fazer passa para as máquinas, e o saber para o escritório técnico, que calcula o concreto, que calcula o ferro, etc, etc. O operário passa quase a ser um mero instrumento mecânico que executa ordens alheias. Isso é falso, porque nunca o saber fazer desaparece completamente, se transfere completamente para máquinas, sempre é necessário que o operário saiba manipular, saiba tratar, reconheça os sintomas e os sinais do andamento da indústria, e ele também, com a sua própria experiência, corrige certas lacunas das ordens, certas falhas, etc. Mesmo quando o concreto armado e o ferro
fazem, às vezes, fingem que são aspectos industriais da construção, mas não são. Mesmo nesse caso, o operário da construção civil continua a ser um ser dividido, rachado, espicafado entre a obediência às ordens exteriores e o recurso que ele tem que fazer a ele mesmo, enquanto saber e saber fazer. Essa situação caracteriza a manufatura da construção sob o domínio do capital. É importantíssimo saber essa mistura entre, de um lado, o saber fazer, que está na mão do operário, e, do outro lado, a decisão que não mais pertence, decisão de forma, decisão de conjunto, que não mais pertence ao operário. Isso porque o canteiro de obras que nós conhecemos, tal como nós conhecemos hoje, é uma mistura, é uma salada enorme entre um conhecimento técnico e uma habilidade que estão na mão do operário, e, do outro lado, ordens e decisões que não pertencem a ele. Entre técnica, saber fazer, e técnica também do calculista, do que desenha o concreto, do que desenha uma estrutura de ferro, etc. E o que se passa no canteiro, há uma outra coisinha que entra e que deforma tudo, que é a técnica de dominação. A técnica de produção vem se misturar uma técnica de dominação. E essa técnica é terrível no caso da construção civil. Repito, até o fim do século XIX, nenhuma construção poderia ser feita sem o saber e o saber fazer dos operários. Arquiteto não sabia construir, engenheiro não sabia construir, nem eram ainda completamente, não tinham o mesmo perfil que nós temos hoje. Ninguém poderia construir se o operário não participasse com as suas decisões técnicas da construção. Eu gosto sempre de citar os desenhos acadêmicos do século XIX, lindos, mas quando você olha, as paredes cortadas ficam em branco, não tem nada dentro, é só o papel que aparece. Porque, exatamente, é nesse branco que os operários têm que entrar com o conhecimento deles. O desenhista, aquele que desenha, o arquiteto, não tem nenhum conhecimento do que vai acontecer ali dentro. Durante o século XIX, entre o começo e o fim, evoluem as técnicas, evoluem o saber, certas ciências começam a se constituir, mas é somente com a invenção do concreto armado e com a introdução do ferro que o operário é despossuído do seu saber, do saber. O concreto tem essa especificidade, ele é um material que requer cálculos precisos, desenhos precisos de ferragem, dosagem da areia, do cimento, etc. Esse conhecimento não pertence à tradição operária, como também a construção em ferro. Não pertence à tradição operária. Se desenvolve no século XIX, mas não pertence à tradição operária do tipo que nós estamos falando, de estrutura, etc. Só para vocês terem uma ideia, a Torre Eiffel, que é o monumento da construção em ferro, foi montado por carpinteiros, não por operários especializados em metal. E não havia operário nenhum que soubesse fazer rebite, ajustar aquelas peças, etc., a não ser os carpinteiros que faziam telhado. O concreto e o ferro introduzem um elemento novo no canteiro, que é essa mudança de materiais, sobretudo o concreto e o ferro, que, de repente, quebra uma tradição de quase 800 anos em que todo o saber técnico estava na mão dos operários. De certa maneira, a subordinação formal se aproxima daquilo que Marx chama a subordinação real, isso é, no momento em que o saber e o conhecimento e a habilidade manual passam para as máquinas, ou para os escritórios técnicos, os dois. Isso quer dizer que o canteiro que nós conhecemos hoje em dia é um canteiro da dominação, dominado, esmagado. O saber fazer e o saber operários, que era extraordinário e único existente até o fim do século XIX, que já estava minado, é minado ainda mais. Voltamos para trás. O arquiteto, quando se separa, fica com um problema sério, porque ele, quando ele se separa, no momento no comecinho, ele sabe ainda construir, e ele sabe quais são as possibilidades técnicas da construção que está na mão dos operários. Ele deveria fazer um desenho adaptado a essa tecnologia, adaptado a esse saber fazer.
Mas o que acontece é exatamente o contrário. O arquiteto vai ter que fazer alguma coisa que os operários não sabem fazer. É uma das chaves da nossa arquitetura é essa. O arquiteto não pode repetir o que está contido potencialmente na técnica que os operários dispõem. Ele tem que fazer alguma outra coisa. A primeira vez que isso é quase sistematizado e vira um estilo internacional é com o gótico. O que nós chamamos gótico é o momento em que o desenho se separa do canteiro e os arquitetos começam a bordar. O compassão vira compassinho e eles começam a desenhar, fazer aqueles rendados todos. É importante, não sei se todos já conhecem a Europa, mas é importante conhecer uma catedral gótica francesa, porque você vê direitinho, no interior, no miolo, uma estrutura de pedra maciça, que é aquilo que sustenta, que faz a construção. E por cima, um rendado de pedrinhas e bolinhas e curvinhas, aparentemente de pedra, que é uma espécie de rendado que tampa essa construção interior, que aparece através da renda. No interior da igreja, a mesma coisa. A igreja é pintada, cafajeste, pluque, de todas as cores do arco-íris, é revestido em certos momentos, muito ouro, etc. O material some embaixo dessa pintura e desse ouro. O trabalho concreto dos operários começa a ser escondido, de alguma maneira. E isso vai ser sistematizado com uma linguagem ainda mais exótica, mais definitiva de separação, de ruptura total entre o desenho e o canteiro com o clássico. Durante o período clássico, com as ordens, com as colunas, com as arquitraves, aquela coisa toda, o desenho adquire uma linguagem, rouba uma linguagem dos romanos, do Vitrúvio, etc., que não tem nada a ver mais com a arquitetura real construída embaixo disso. É ótimo, por exemplo, visitar em Roma o Coliseu. Porque o Coliseu descascou, caiu o revestimento, etc. A gente vê, de um lado, a construção real, de tijolos que fazem arcos, etc. Do outro, o que aparece, você vê uma outra linguagem, colunas, arquitraves, etc. No Coliseu, você vê que a construção real é uma estrutura com abóbodas de tijolo, e por cima dessa abóboda de tijolo, após o revestimento, colunas, arquitraves, etc., desenho tudo isso. Os arquitetos sabem o que estão fazendo, porque os grandes arquitetos, os melhores arquitetos, demonstram que sabem o que estão fazendo. É o caso, por exemplo, do Michelangelo. Michelangelo, quando desenha a Biblioteca Laurenciana, ou quando desenha o túmulo dos Médicis, ele deixa claro que aquilo que a gente está vendo é falso. Na Capela dos Médicis, por exemplo, vem as colunas por cima, de repente há uma arquitrave, mas em branco. As colunas são em pedra serena, em pedra escura. E, de repente, uma faixa em branco separa completamente. Como se a gente tivesse coluna aqui, coluna continua embaixo, e a gente vê que aquilo lá é puro revestimento, é pura casca. Na Biblioteca Laurenciana, ele faz mais escandaloso ainda, ele enfia as colunas nas paredes e cria um oco nas paredes para que a coluna fique dentro das paredes, mostrando claramente que aquilo lá é puramente artificial, é o muro que está sustentando. Ele não faz isso porque é bonzinho, não. Ele era um sujeito totalmente torturado, cheio de problemas, etc. E ele deixa ver que não está fazendo nada, nenhum favor para os operários ou para o canteiro, nada disso. É uma linguagem diferente, ele sabe que a linguagem é artificial, e ele mostra a artificialidade da linguagem. Com essa linguagem do clássico, eu chamo clássico tudo que vai do começo do século XV ao fim do século XIX. Pouco importa se é barroco, se é neo isso, neo aquilo, toda essa arquitetura é mais ou menos constituída pela linguagem dita clássica, que varia um pouquinho ali, etc, etc.
vocês terem uma ideia disso, é preciso ver que, na medida em que o capital produtivo se apodera da manufatura e adota o estilo clássico como sua linguagem, sai lá de Roma, da Europa, e vai se espalhar pelo mundo inteiro. Nós temos neoclássico, clássico em São Paulo, não tem nada a ver com a sua tradição. Há em Bruxelas, há em Japão, há na Colômbia, em todo canto, há essa linguagem que de repente vira mundial, que é a linguagem artificial, uma espécie de código de uma classe de gente que se chama arquitetos. Mas é uma linguagem específica, só nós entendemos, aquelas bolinhas, aqueles recortinhos, cada um tem um nome, cada um pode ser individualizado, cada um pode ser descrito precisamente na verdade. Mas há uma convenção rígida. Os arquitetos se diferenciam uns dos outros por diferenças de proporção, de largura, altura das diferentes peças, etc. Mas a linguagem, o código geral, o dicionário é praticamente o mesmo. A gramática muda um pouquinho, mas é um código. Atrás dessa casca há de tudo. Depende do país, depende da região, depende de qual é o conhecimento daquele que eu vou fazer. Na África deve ter barro dentro disso. Tem pouca pedra na África. Na Itália, por exemplo, são tijolos de pedra, tijolos de terra. Na França, mais pedra, porque aqui na França é muita pedreira. Então, a pedra que aparece faz parte da construção. Na capela do Michelangelo, por exemplo, da Capela Médici, as paredes são lisinhas, brancas, e os recortes das colunas são em pedra preta, tudo muito detalhado, etc. Quando a gente descasca aquilo, houve recentemente uma restauração nessa capela, atrás do branquinho lisinho, há um muro de pedra completamente desorganizado, 2 muros de pedra completamente avacalhados, com enchimento de resto de canteiro, de pedregulho, de tudo, de sobra de tudo. É uma porcaria. Isso é importante dizer porque, na medida que o trabalho vai sendo escondido, ele vai sendo, de propósito, menosprezado. Ele vai ser, de propósito, diminuído. E vão começar a aparecer critérios que, de certa maneira, forçam o trabalho a ser mal feito. Isso representa, historicamente, após séculos e séculos de exercício desse tipo de coisa, que o saber operário vai decaindo, vai caindo. Felizmente, até o fim do século XIX, a tradição dos compagnons, não sei como é em português, como é que a gente diz isso, compagnonagem, de ensino, de formação, mantém uma técnica bastante excelente. Isso diminui com o século XX. Tudo isso fica na memória do canteiro de uma maneira que às vezes a gente nem imagina. Por exemplo, no século XIX, por aí, mesmo antes, inventam a canalização de águas. E não tem canalização de água no clássico. A gente tem que, de alguma maneira, fazer alguma coisa no canal. Não tem importância. A gente constrói, arrebenta a parede, enfia o cano e faz essa água circular por dentro das paredes, mas não há, no clássico, o Vitruvio não fazia canalização desse tipo que nós usamos no século XX. Mais ainda, a eletricidade, que aparece no século XX, no fim do século XIX, também não há eletricidade no clássico. Vai tudo para dentro das paredes. E nós continuamos, até hoje, achamos isso lindo, né, a fazer no canteiro a mesma coisa. Fazemos a parede, fazer a parede, depois arrebentamos a parede, pomos o caninho dentro, depois a gente reboca a parede e alisa bem e pinta ainda por cima. O exemplo que eu dou é proposital, para ver como nós carregamos coisas conosco que nós nem sabemos que estamos carregando. Não há nenhuma razão técnica no Brasil para que os canos sejam feitos dentro da parede. Ao contrário, se houver um vazamento, se houver uma falha no coisa, precisa arrebentar de novo a parede, precisa tirar o cano, precisa abrir aquela porcaria toda, etc, etc. Nós continuamos assim mesmo, achando que só o lisinho é bonito, e pôr o cano fora é feio. Os arquitetos modernos, mais atuais, etc., começaram a pôr a canalização para fora. Mas isso virou
logo, logo estilo. Logo, logo virou uma outra maneira de fazer bonito, etc, etc, etc. Nós, mesmo da arquitetura nova, põemos todos os cantos para fora. Só que essa mania, que é a mania do liso, a mania do escondido, que é para esconder exatamente o trabalho, ocasiona um custo social e econômico enorme. Nós, da arquitetura nova, tínhamos a paciência de fazer os nossos projetos como se nós estivéssemos construindo. Seguimos passo a passo o andamento do canteiro, para ver como é que a gente devia fazer um desenho para fazer um outro canteiro de uma maneira diferente, com outros critérios que não fossem os critérios da exploração. Dá um trabalho enorme. É gozado que nós temos fama de sermos contra o desenho, mas nunca nenhum arquiteto desenhou tanto como nós, porque a gente desenhava passo por passo a fundação, a parede, que ele levava o começo da abóbada, o começo da parede, etc. E seguindo cada métier. Porque nossa intenção era dar a autonomia maior possível a cada equipe de trabalho, e para isso era preciso, necessariamente, isolar bem uma equipe da outra. Os alunos aqui diziam que isso se chamava estética da separação. Não gosto desse nome, não, só para dar uma ideia. Nós tentávamos organizar o canteiro de tal maneira que cada equipe especializada pudesse chegar ao contrário, no canteiro, fazer o seu trabalho total, completamente, do começo ao fim, vindo ao canteiro. Não como hoje é feito, por exemplo, com o pedreiro, que faz a parede, sai, vem o encanador, arrebenta, o pedreiro volta a tampa, depois vem um outro pedreiro e faz o reboco. É um acúmulo de trabalho espantoso. Eu podia contar, poderia utilizar o mesmo, 1000 outros exemplos do mesmo tipo de cuidado. Examinando o canteiro passo a passo, detalhe por detalhe, a gente vai conseguindo, tentando tirar da cabeça todo o critério estético, mas puramente técnico. Como é que estou construindo? A equipe entrou, vai sair agora, deixa o trabalho completo, entra outra equipe, vai fazer o seu trabalho específico, e etc, etc, etc. A ideia não era separar essas equipes umas das outras, ao contrário, todos os corpos, todos os marceneiros, pedreiros, etc., recebiam todos os planos das outras equipes também, para saberem o que estavam fazendo, o que tinha sido feito, o que não tinha sido feito, etc. Nós nos ocupávamos muito mais em examinar os momentos em que se cruzavam os métiers, um atrapalhando, um tem que entrar necessariamente durante o outro, um cano que passa através de uma laje. Não vamos deixar que fizesse brincadeira na laje, aquela coisa toda. Tinha que prever a passagem do cano de água, de um andar para o outro, se houvesse a laje. Né? Coisas assim, inúmeras. Isso dá um trabalho imenso, esse tipo de preocupação. Depois, com o tempo, a gente adquire uma tal familiaridade com todos esses passos da construção, que eu e Rodrigo, menos com o Flávio era muito expressivo, muito falador, etc., mas eu e o Rodrigo chegávamos a fazer projetos inteiramente detalhados oralmente, sem desenhar. E com um sistema de medidas, detalhe, etc, etc, etc. Um outro exemplo do mesmo tipo de lógica absurda. O Le Corbusier diz, a arquitetura é o jogo sábio dos volumes sobre a luz, etc, etc, etc. E para dar medidas, ele tira o modulor do bolso, né? E aplica falsamente. Ele aplica raramente o modulor, de verdade, quando se examina a planta de construção, é só aparente o modulor também. Ora, um canteiro de boa organização não faz medidas ao metro, o centímetro, nem muito menos ainda do modulor, 3,26, sei lá o que, etc. A gente deveria usar, em boa lógica, a medida dos materiais. Uma parede mede, por exemplo, 7 tijolos. Aí você põe uma fileira de 7 tijolos inteiros, e com isso você só tem que quebrar uma fileira sobre duas, o tijolo pelo meio. Mas basta, em vez de dar a medida em metros, dar a medida do material que você está usando, que você vai usar.
Isso também dá uma razão mais que necessária para você mudar o sistema de desenho, porque no meu tempo, que eu fazia canteiro no Brasil, havia muita coisa que era dada em medida inglesa, dedo, foot, etc, etc. Era um bordel, era uma confusão dos diabos. Isso agora tem a impressão que já diminuiu bastante. Um outro exemplo típico também, e aí é o caso de falar da Lina e do Lelé, é como fazer uma janela. Como é que a gente faz uma janela? A gente vem, parede, deixa um buraco e continua. Aí vem um outro sujeito, mede a paredinha direitinho, etc., e faz o caixilho, a caixilharia. Né? A caixilharia vem, chega, não está bem na medida, tem que quebrar um pedacinho, ou está muito grande, ou está muito pequena, tem que ajustar. Depois vem o pedreiro, bota a fenda lá e faz completa a coisa. Isso é um absurdo total. Também, os métiers não deveriam se cruzar, a janela não devia estar no plano da parede. É o que a Lina faz, por exemplo, e o Lelé, em vários projetos. A veneziana é maior do que o buraco e corre por fora, sobre a parede. E dentro, a janela, também a mesma coisa. Ela é independente, não está colada na parede nem no buraquinho. É por isso que a Lina, em Pompeia, faz as aberturas com forma de feijão, com a mão, assim. E, quando ela fecha, é um retângulo que passa por fora e veda aquilo. É a lógica mesmo da independência dos diferentes métiers, dos diferentes corpos de trabalho. É uma infinidade de coisas desse tipo, repito. Quando eu formava meus alunos, os coitadinhos sofriam, porque eles tinham que justificar cada detalhe. E se dissesse porque isso é bonito, não aceitavam o argumento tinha que ser construtivo. A ambição maior seria que cada equipe pudesse entrar, fazer o seu trabalho, sem arrebentar o trabalho do outro, e completamente, totalmente. Isso não é possível a 100%, há sempre um cruzamento, há sempre uma coisa desse tipo. Isso permitia que, fora esses pontos em que há cruzamento de métier, são nós, que são coisas que têm que ser previstas antes e feitas antecipadamente para que outra equipe que venha depois. Fora esses nós, cada equipe podia perfeitamente mudar o nosso desenho, fazer de outra maneira. Eu fiz assim, com um desenho com retas, paralelas, etc. Mas se ele quisesse, ele poderia fazer de alguma variante toda. O Paulinho, por exemplo, Mendes da Rocha, tem um detalhe muito bonito de chuveiro, que é o chuveiro que passa por fora da parede, vem, e ele já faz assim um negocinho para o lado, assim, uma espécie de cotovelo, e volta para pingar água, e esse cotovelo serve para secar a toalha. Ele seca a toalha, esquenta a toalha, etc, etc. Essa liberdade poderia estar à disposição de todos os operários. Mais um exemplo. As divisões que são feitas arquitetônicas, digamos, os elementos da arquitetura, não coincidem com os métiers. O pedreiro, ele faz a fundação, depois ele faz muro, depois ele faz telhado, ele não faz telhado, é o marceneiro que entra, depois ele põe as telhas lá em cima. Então ele vem 3 vezes, lá em épocas diferentes, em períodos diferentes, do canteiro. E depois volta para tampar o buraco do encanador, ou do eletricista, etc. O métier do pedreiro é espicaçado em montes de pequenos trabalhinhos que não tem sentido em si um por um. Ele não faz um todo, não faz uma totalidade. Ele é um remendador, praticamente, no nosso canteiro de obras. Chega de dar exemplo desse tipo, mas eu vou usar uma palavra complicada, mas vocês me desculpem. Isso significa que nós temos que mudar os legissignos do desenho de arquitetura. Legissigno é uma palavra do Peirce, um filósofo americano, que eu utilizo muito no livrinho que estava em português sobre a Capela dos Médici do Michelangelo. Eu uso essas categorias do Peirce para leitura do canteiro. A legissigno é legis, lei, o sinal que dá a lei. A divisão do trabalho, tal que nós conhecemos no canteiro de obra hoje, é uma divisão do trabalho
para massacrar o trabalho. Eu tentei mostrar isso, que o trabalho pouco a pouco se perde lá dentro. Ora, agora chego ao tema, finalmente, quando nós formos fazer um canteiro autogerido, livre, sem a pressão do capital, nós temos que ter cuidado com tudo isso, não transmitir, não continuar transmitindo, não continuar levando para frente essas deformações que estão acumuladas historicamente há 8 séculos, umas sobre as outras, uma no meio das outras, até nos impor um tipo de desenho que não é nada mais, nós repetimos como macacos, como periquitos, como papagaios, porque lá atrás, né? Essa questão do revestimento, por exemplo, para que revestir? Por que nós temos que revestir? Nós temos que revestir porque o trabalho embaixo foi mal feito, foi apressado. Foi obrigatoriamente mal feito porque é apressado. Nós falamos em produtividade, uma palavra bonita não quer dizer coisa nenhuma, no caso. O pedreiro era obrigado a correr, se não botar não sei quantos tijolos na hora, ele é mau pedreiro e vai expulso, ganha multa, é tirado do canteiro. Ele é obrigado a trabalhar mal, para não se respeitar, para se sentir mal, para que a gente possa dizer, está vendo, ele não sabe nada, a gente precisa depois conter esse trabalho de merda que ele está fazendo. O revestimento é obrigatório quase no clássico, exatamente para esconder o trabalho que é forçosamente mal feito por causa da pressão, do ritmo de trabalho, da tal da produtividade, etc. Porque se a produtividade fosse realmente levada a sério, faria o contrário. Você faz uma parede bem bonita, bem caprichada, gasta o tempo que for necessário, porque ela vai ficar à vista. Ela vai aparecer, o seu trabalho todo mundo vai ver. Isso parece que custa mais caro, porque ele vai assentar menos tijolos, o pedreiro. Mas é muito mais barato, porque eu não vou depois precisar de mais cimento, mais areia para fazer o revestimento. Não vou precisar do tempo de trabalho que um outro vai vir fazer, que é o trabalho horroroso de tirar as marcas, os sinais, os vestígios dos outros trabalhos, né? É o apagador. E tudo isso custa dinheiro. Com esse tipo de lógica que eu estou descrevendo para vocês, nós chegávamos à economia de 30% com relação ao preço normal e utilizando os melhores materiais na praça. Não gastando, não de ouro, não evidentemente não coisas exóticas, caríssimas, etc., mas usando a tecnologia simples do cotidiano, do dia a dia, nós conseguimos economias de 30% a 40%. Foi o que, de uma certa maneira, me levou ao suicídio profissional. Porque dizer, esse lucro, esse custo de 30% a menos, quem vai ficar com ele? É sempre o dono da casa, o dono da obra, o capital, de maneira geral. Só uma vez eu consegui realmente dar isso para o operário, que era o único no começo, porque o Bernard Wieser, da primeira VUT que foi feita mais ou menos em 1960, era um professor de geografia e que ia dar curso no Nordeste. Ele deixou o dinheiro da construção no banco para eu administrar. Era eu que pagava tudo. Aí eu não devolvi o dinheiro para ele, que eu estava economizando, mas dei uma parte para o operário. Mas foi o único caso que eu consegui realmente transferir para os operários a economia que o bom trabalho estava fazendo. Vejam a lógica do sistema, a perversidade da lógica do sistema. É preciso massacrar o trabalho para que ele seja mal feito, depois é preciso esconder o trabalho mal feito, tudo isso humilhando, maltratando o operariado, que vai perdendo o amor do ofício por falta de poder fazer bem, fazer correto. E vocês não imaginam a alegria, vamos exagerar, dos trabalhadores, que eles sabiam que o trabalho deles ia ficar evidente, ia ficar aparente, nada ia ser escondido. O revestimento nós só fazíamos, nas nossas casas, nas áreas que tinham contato com a água, porque a água podia penetrar e fazer desordem, etc. Em cima da pia, no chuveiro, coisas desse tipo. O mínimo. Pintávamos também muito pouco.
os materiais podiam aparecer atrás com a edição, porque também houve atrás o fabricante de tijolo, também houve atrás o fabricante disso ou daquilo. Ele, também o material dele pode aparecer e deve aparecer. E pintávamos poucas coisas e muito mais com função de sinal, sinalética. Por exemplo, o volume molhado, o volume dos banheiros da cozinha, recebia uma cor, para a gente saber que lá era banheiro e cozinha, etc. Besteira, nem precisava fazer isso, mas a gente fazia em casa o que imaginava que teria que ter que fazer coisas muito mais complexas, em nível urbano, etc, etc. Não sei se vocês perceberam, já estou falando de vocês, a essa altura. O cuidado na transmissão do savoir-faire, do saber fazer e do saber, tem que ser muito grande. Eu dei exemplos de 50 anos atrás, do tempo que eu fazia canteiro de obras ainda. Mas vocês estão trabalhando com gente que precisa fazer economia, que não tem dinheiro para jogar fora, que ao contrário, quanto mais econômico, melhor. Mais econômico, então, é fazer todo esse esforço de reorganização das equipes de trabalho, de reorganização dos elementos do desenho, de reorganizar a sequência das operações, etc, etc. Com esse trabalho, vocês estão, primeiro, criticando praticamente, na prática, a construção, a herança histórica que a gente recebeu, desmontando essa herança para separar o bom do mal, o que é técnica construtiva eficaz e o que é só técnica de iluminação, e fazendo com que as pessoas se sintam bem no canteiro. O trabalho de vocês se complica muito ainda, porque é um trabalho com gente, geralmente da autoconstrução, gente que não tem o saber fazer, não tem o conhecimento, e vocês têm que, ao mesmo tempo, transmitir o conhecimento e organizar o canteiro. É dificílimo. Aí recomendo de novo a leitura do livro do Rodrigo, que a Ana Paula Cury organizou. Seria bom, Francisco, se alguém pudesse transmitir o nome para você dá para o pessoal todo, que eu não sei o nome do livro, como é que em que editora ele está, não sei. Eu acho que seria bom fazer uma pequena interrupção, não de pergunta ou de dúvida, de crítica. Vamos lá, então. Deixa eu ver como é que eu faço. Acho que alguém... Só para terminar, tudo isso que eu falei vai aparecer num livro, acho que no ano que vem, que vai se chamar Construção do Desenho Clássico. Pronto. Se quem quiser falar. Mestre, acho que é bom. A sua voz está cortando. Está dando o microfone. Ligar o YouTube. Para não dar eco. Você entendeu? Não entendi nada. O que tem que fazer aqui? Nada? O que eu tenho que fazer, filho? Acho que Sérgio pode continuar. A fala do Alexandre que estava dando eco. Eu acho que melhorou, né? Melhorou, tá. Não, então, na verdade, eu acompanhando a vossa fala, mestre, até para dar um tempo de a gente pensar alguma coisa, estou pedindo até para a Mariana levantar as perguntas do pessoal que está acompanhando a gente, até para depois dar um segundo tempo de conversa. Pelo que eu entendo, assim, acho que o que o senhor está falando é respeitar a verdade dos materiais e o saber fazer. Acho que no final, eu até anotei isso, no final o senhor falou do saber fazer. Acho que respeitando a verdade dos materiais, quer dizer, o tijolo é tijolo, vai usar ele, usa ele como tijolo. A pedra é pedra, a madeira é madeira. Eu sempre gostei dessa ideia, né? Tentar esconder, tentar escamotear os materiais e não usá-los, eles na verdade que ele apresenta, que ele se propõe, né, nas características de uso dele, no potencial que ele tem. Ignorar isso chega àquilo que o senhor está falando, que de fato é um retrabalho, é um desperdício, então tem de material e de mão de obra, né? Eu acho que deixando isso. E assim, eu tenho até
na verdade, é mais uma pergunta para começar um pouco essa conversa. Essa ideia, esse conceito que o senhor está apresentando, eu acredito, concordo nele, quando a gente pensa em arquitetura social, né? Essa arquitetura está voltada ao que é a autoconstrução, que é a construção autogerida, né? Para a maioria da camada da população que, de fato, está buscando a moradia, está buscando espaço de abrigo. Então, isso, para mim, naturalmente, isso é um conceito que cabe perfeitamente e é um contrassenso não seguir esse conceito. Porque quando a gente fala em autoconstrução, a gente está falando a mão de obra do próprio usuário final desse espaço, né? E buscar lucro sobre isso é algo que é um contrassenso mesmo, né? O lucro sobre ele mesmo, isso não faz muito sentido. Mas, por outro lado, existe a arquitetura que vamos falar de alto desempenho, acho que das construções de alta tecnologia mais complexas, né? Hospitais, um aeroporto. Aí tem que se... Eu não digo que esse conceito não é válido, eu acho que é tão válido quanto, né? Se pensar numa estrutura complexa, falar que não, vai ser uma estrutura de aço, respeitar o que é uma estrutura de aço e deixar ele aparente, eu acho que isso aparente... Bom, acho que o exemplo mais a ponta nesse exemplo é o Georges Pompidou, né? O Centro Georges Pompidou, né? Mas não dá para ser tudo, eu não sei se dá para ser tudo como é o Georges Pompidou. Acho que é uma coisa de se analisar, de se entender esse conceito quando você tem uma arquitetura mais complexa, quando você tem uma construção mais complexa, né? Como vai ser a compatibilidade dos sistemas, a questão muito clara aqui dos componentes, né? Como eles vão interagir os componentes. O exemplo da Lina Bobardi do Sescompé é perfeito, né? Acho que é mais claro para todo mundo. Então, eu fico assim mais preocupado em absorver esse conceito, entender esse conceito à frente desse tipo de arquitetura, né? Na arquitetura social, isso para mim eu acho que para muita gente é notório, é claro, é nítido, mas para essa arquitetura mais complexa, tem que ter um pouco mais de cuidado no sentido de achar mesmo, né, na prática, como isso vai funcionar, né? Ter uma equipe grande de mão de obra, fazer todos conhecerem o projeto de cabo a rabo em todos os seus sistemas e tudo mais, nem é tão fácil muitas vezes, né? Aí que acaba surgindo a industrialização da construção, e aí cada operário vai lá, faz só o seu trabalho, e aí tem todo o processo né, de produção e de renda sobre isso, né? Quer dizer, aí no capitalismo, né, no seu maior grau, entra nesse processo. Então, essa é uma coisa que eu acho que é um desafio maior a gente compreender esse conceito nessa arquitetura mais complexa. Um pouco, eu acho que assim, só para comentar isso, para saber o que o senhor acha disso, como é que o senhor enxerga isso. E aí, amigo, não sei se o senhor já quer falar alguma coisa, enquanto a Mariana prepara mais umas perguntas. Olha, pouca gente sabe, mas o Rodrigo, depois da prisão, ele fez muita arquitetura para o Maqsud. Evidentemente, não há assinatura dele, porque tudo era Maqsud, mas no livro sobre o Rodrigo, que foi publicado no Brasil, vocês veem que ele tem obras gigantescas, o Rodrigo. Tem o Hospital das Clínicas de São Paulo, é dele. Tem a rodoviária em Brasília, não é rodoviária, Ministério do Transporte, uma coisa assim. Mas veja no livro do Rodrigo, que foi publicado no Brasil, vocês vão encontrar obras gigantescas. E o Rodrigo aplicava esses critérios até o limite em que era possível. Porque lá ele não era mais um autônomo, mas ele era assalariado. E assalariado, você sabe, é a coisa mais bárbara que já foi inventada pelo capitalismo, né? Você fazer o contrário daquilo que eles dizem que nós somos. Nós somos cidadãos livres, independentes, autônomos e responsáveis por nós mesmos. Ora, durante todo o tempo que nós vendemos para o poder ou o capital, durante todo esse tempo nós estamos vendendo nossa liberdade, nossa autonomia. É incrível a desfaçatez do sistema que erege o Kant como modelo para todo mundo, quando aprende moral na escola, estuda Kant, né? Aquela coisa toda.
E o Kant, que é o filósofo das luzes e o admiradíssimo até hoje, o primeiro, o segundo, o terceiro filósofo mais divulgado no mundo, ele tem, na moral dele, existe um imperativo categórico, como ele chama, uma coisa que a gente não pode violar de jeito nenhum, é com a nossa liberdade nós podemos fazer tudo o que a gente quiser, menos abdicar dessa liberdade. E Kant, que é o modelo do pensador que o Capital diz admirar, do positivo, de tudo isso, é ele que diz que, se nós aceitarmos ser assalariados, nós estamos vendendo nossa liberdade. O mundo de hoje é um mundo praticamente composto só de assalariados. É raro aquele que tem autonomia, os artistas. Mas os artistas se transformaram num álibi muito perigoso para o sistema. Não vou desenvolver isso agora, mas acho que a tal da liberdade artística é uma vigarice sem tamanho, né? É como se o artista tivesse direito a um suplemento de liberdade que os outros não têm. E, aliás, desde o Renascimento, a regra número 1 da pintura é nas artes, é não trabalhar como trabalhadores trabalham, né? Isso é a regra número 1. Por exemplo, se o operário é obrigado a fazer lisinho, o artista é obrigado a deixar a marca da mão dele na pincelada, por exemplo. O coup de pinceau, la touche, como dizem em francês, é só para mostrar que ele não é operário. Porque o operário que deixar uma touche, um toque, uma marca no que faz, é despedido. Ou então vem um outro atrás e reveste, ele alisa tudo. Volto então para dizer a você, o Rodrigo não conseguiu aplicar a totalidade do que nós fazíamos no canteiro, no Maxud, porque era uma empresa de capital que precisava movimentar, etc. Mas ele utilizou boa parte dessas regras, desses cuidados, nos trabalhos que ele fez. Mas ele mesmo dizia que não tinha nas grandes obras a mesma liberdade que tinha nos nossos canteiros. Mas com o sistema das estrelas, hoje em dia, tudo é possível, eles não fazem isso porque eles não querem. Há um arquiteto que eu gosto muito, que é o Peano, que fez Beaubourg. O Peano tinha uma obra em Lyon, nós fomos visitar, nos dizia que lá ele tinha tentado trabalhar com os sindicatos, mas foi proibido de trabalhar com os sindicatos, porque não era possível, etc, etc. E eu tentei várias vezes aqui na França, como eu não queria fazer mais nenhum canteiro tradicional, eu tentei fazer canteiros experimentais. E é possível na legislação francesa, se você conseguir autorização daquele que te emprega para fazer experiência. Eu fui nos organismos aqui que fazem residência popular, casa popular, etc., falava todo esse blá 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 que eu estou falando para vocês, etc., e os gerentes, os diretores diziam sim, 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 vamos fazer experiência, e aí eu poderia fazer coisas que são proibidas, porque pôr cano para fora na França é proibido, e coisas desse tipo, na época. Eu nunca consegui fazer nenhuma experiência que a ordem dos arquitetos, quando estava a casa aprovada, dos arquitetos entraram no meio e diziam, não, a escola não tem direito de fazer experimento concreto, não tem direito eu não podia fazer como arquiteto, meu diploma não é reconhecido na França, de arquiteto, eu tinha que fazer como professor, e não me deixava, de jeito nenhum. Mas a ideia sempre foi essa, sempre foi de poder fazer obras complexas com a mesma lógica, e é possível. Mas precisam de condições experimentais especiais. Enquanto for esse sistema que está aí, não dá. O Lelé, com a fábrica de equipamentos comunitários e tudo mais, com a rede SARI, pode ser esse exemplo daquilo que a gente está conversando, porque ele chegou, ele industrializou todo esse processo, mas ele tinha todo o controle, né, da produção, e tinha, pelo que eu entendo, ele tinha também ele buscava quebrar essa lógica do lucro na construção, né? Sim. Um exemplo desse conceito? É um excelente exemplo. Só que a única diferença entre o que ele está dizendo, o que ele fez e o que eu estou dizendo, é que ele já estava na etapa da manufatura heterogênea. Não é uma indústria, prefabricação não é indústria,
é outra coisa, mas é um outro tipo de manufatura. No meu tempo só havia a manufatura serial, o cara que vai acumulando trabalho no canteiro. Hoje em dia já não é mais o caso, mesmo no Brasil, já há muita pré-fabricação, e o Lelé é um excelente exemplo como uma pré-fabricação pode, assim mesmo, ter visão social e atenção ao trabalhador que ele tinha. Nós conhecemos bem, Ediane e eu, o Lelé, e visitamos a indústria dele, e ele era de uma generosidade, de uma simpatia com os operários, e de uma atenção com os operários, realmente rara. Não é à toa que Odebrecht, a AES, etc., inventaram um processo em cima dele para proibir dele participar em concursos, porque, teoricamente, ele partia com vantagem. A pobre da Odebrecht, a pobre da AES, eram muito fraquinhos para ter uma concorrência de um monstro daquele poder que era o Lelé. E conseguiram. O mais cômico e irônico dessa história é que a sentença proibindo foi dada num dos tribunais que ele havia construído com essa técnica. Mariana, você quer ver alguma coisa? Enquanto a gente... Você quer falar? Algumas perguntas? Sim. Nossa, que aula legal, que conversa bacana, professor. Tanto aqui quanto nos grupos de WhatsApp, aqui no YouTube, o pessoal está conversando muito sobre o assunto, já tem várias perguntas, tem muita gente que está adorando, agradecendo pelo espaço. Eu só queria comentar uma coisa que eu acabei esquecendo no início, que esse encontro que nós estamos fazendo hoje, ele está sendo organizado, enfim, articulado, pelo curso de arquitetura do Instituto Federal de São Paulo. Eu acho bacana a gente ressaltar, né, a importância de ter estudantes podendo organizar essa conversa e ter esse espaço para poder falar e expor opiniões, né, colocar para debate mesmo o que vai atingir diretamente na nossa formação enquanto estudantes e enquanto profissionais, né. E, então, é o curso de arquitetura e também o Centro Acadêmico da Arquitetura, do curso, o Centro Acadêmico Vitruvius, e o Escritório Modelo Ático, né, que é o projeto que eu mencionei lá no início. E aí, professor, eu tenho já algumas perguntas, eu queria antes, e eu tenho um comentário também, mas eu queria saber se o senhor prefere, assim, responder em bloco, assim, eu mando umas 3, 4 perguntas, porque tem muita coisa. E aí, a gente meio que deu uma olhada, falou, vamos pegar essa aqui que trata de um tema específico, outra coisa que é mais geral, porque senão é muita coisa, né, para conversar, a gente vai até... Eu iria, super, direto. Mas acho que é bacana a gente dar uma condensada, e eu queria perguntar para o senhor prefere fazer um bloco de perguntas, eu lanço todas as perguntas, ou o senhor prefere responder uma por uma? Não, todas de uma vez só, não, eu nem tenho mais memória para guardar tudo isso. Reúne o que você puder reunir num pacotinho, e que não puder reunir, vamos fazendo até a gente aguentar. Beleza, professor. Então, eu queria fazer um comentário que cabe um pouco enquanto a minha visão enquanto estudante, né? Agora, com a pandemia, nós estamos vivendo um período de aulas à distância, né? Isso em várias universidades do mundo, escolas, enfim. E aí eu fico pensando no impacto que isso está causando em todos os nossos projetos, mas principalmente nesse processo de projeto, né? Que é, assim, acho que é um dos cernes da nossa discussão, né? Porque enquanto estudantes e presencialmente dentro do Instituto, podendo conversar, ter contato com os nossos grupos, os nossos professores, com o canteiro, com as populações, as comunidades que o escritório modelo estava ali trocando saberes, era uma coisa, era uma relação muito rica, muito viva. E agora, com a tela, eu fico sempre pensando assim, que o impacto que as aulas remotas, que é a solução que nós temos que viver hoje, né, e tentar tirar proveito disso da melhor forma, tanto podendo ter uma conversa com o senhor aqui hoje, né, mas o quão essa situação que nós estamos vivendo vai impactar, e a gente não pode esquecer de uma visão crítica em relação a isso, né, que hoje a gente está aqui online, nós estamos desenvolvendo o nosso projeto, um olhando para a tela um do outro, e, né,
conforme a coisa vai acontecendo, dependendo de programas 1000 do computador, tentando otimizar e, né, até mesmo que o senhor comentou, essa produtividade de desenvolver aquele projeto do semestre, terminar logo aquilo, sabe, assim, que às vezes acaba ficando, engessa tanto o processo de projeto, quanto toda essa riqueza que o senhor comentou agora, do arquiteto, da relação com o saber fazer, né, e isso é um impacto que a gente não sabe até quando que vai a pandemia, né, de quando que a gente vai poder voltar a estar presentes com a nossa saúde, com a nossa, nos espaços, no meio físico disso, mas sempre lembrar, né, que o projeto vai muito além da prancha, da folha que a gente entrega no final do semestre, sendo assim, bem direta, né, bem clara. E eu fico pensando muito em relação a isso. Aí, professor, a Adriele tem uma pergunta, eu acho que talvez ela queira fazer aqui por voz mesmo, então eu acho que eu vou passar ela primeiro, porque a Giovana e eu, a gente está terminando de organizar todas as questões que o pessoal fez lá no YouTube. Aí pode ser assim? Pode. Aí se a Adriele quiser falar, pode falar. Oi, boa tarde. Meu nome é Adriele. Eu sou estudante do 6º semestre de arquitetura no Instituto Federal. E primeiro eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, porque eu queria dizer que o senhor faz muito parte da nossa formação e particularmente me marcou logo na primeira semana de aula, quando eu tive o contato, né, a professora Beatriz Toni, logo na minha primeira semana de aula, porque eu entrei um pouquinho nas últimas listas, então já tinha algumas atividades para serem feitas. Logo nessa primeira semana de aula, uma das atividades era fazer notas, uma síntese sobre o livro Arquitetura e o Trabalho Livre, do senhor. E, então, é uma questão muito que me marca, porque foi o meu primeiro contato ali com a arquitetura, com o curso de arquitetura, e logo já me introduziu esse tema, o que me fez refletir. Eu estou no 6º semestre, mas é algo que é muito latente na minha cabeça, na minha memória, sobre essa questão do papel do revestimento que a gente leu, na própria palavra revestir, né, que por si só fala que é encobrir aquilo que já está acabado, que é completo. Então, essa questão fica muito latente. E aí, me vem algumas reflexões na cabeça, que a gente tem essa questão do revestimento muito enraizada, eu acho que na cultura, não sei. Então, a minha pergunta, ela vai em relação a isso. Talvez seja uma pergunta um pouco vaga, mas é mais uma reflexão de como disseminar essas técnicas mais simplificadas dentro de programas habitacionais, onde a gente realmente precisa construir com recursos mais baixos, e como que a gente consegue disseminar que o trabalho ele pode ser acabado sem ter aquele revestimento, né? Isso, como que a gente pode disseminar na visão da população? Porque muitas vezes quando a gente tem essa troca com os moradores que vão morar em residências habitacionais por programas habitacionais do governo, às vezes a gente tem um pouco essa recusa, não, mas por que o bloco, assim, não, vamos colocar uma pintura, a gente quer uma pintura, né, algo mais bonitinho. Como que a gente começa mudando esse pensamento? É uma questão muito, assim, ampla, né, mas e é isso. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui e dizer que estou muito, muito feliz de estar podendo falar com você e ver, assim... Muito obrigada. Olha, nós somos o resultado de mais ou menos 8 séculos de deformação. Não vamos conseguir tirar essa deformação do dia para a noite. Nós podemos sempre começar. E isso é a tarefa nossa agora. É preciso fazer o trabalho pedagógico também com as pessoas.
e falar das coisas mais simples. Trabalho. Todo mundo tem um trabalho. A mulher tem uma cozinha, gosta de fazer um prato bonito, bom, etc, etc. É comparar o trabalho com o trabalho que cada um deles tem e que cada um gostaria de poder fazer no seu trabalho. Cada um gostaria de ser respeitado no seu trabalho, de fazer o seu trabalho bem feito, de ter tempo para fazer o seu trabalho, etc. São coisas que são válidas para todos os métiers, não só para o métier de pedreiro ou de pintor. É mostrar que o que você está propondo é que o trabalho do pedreiro seja tão respeitado e respeitável quanto o trabalho da dona de casa, como o trabalho do bancário que faz o trabalho dele, uma costureira, não sei. Ir às coisas mais elementares. A boa crítica da arquitetura não é gargarejo de conceitos abstratos. A boa teoria é aquela que permite uma prática imediata, uma prática simples, uma prática direta. É preciso ter a paciência pedagógica. Veja uma coisa, é bom, às vezes, organizar visitas com as pessoas com as quais vocês trabalham. Eu não sei se vocês sabem, mas o Rodrigo tem 2 casas classificadas na cidade de São Paulo, monumento histórico. Eu tenho uma. Essas casas são visitáveis. Então, vocês podem perfeitamente levar um grupo, não centenas, milhares, mas um grupo de moradores, pedir, eu não sei qual é a formalidade que existe no Brasil, mas pedir uma visita de tanto tempo, tal dia, etc., e ir ver, e as pessoas ficam convencidas quando elas vêm. Quando elas fantasmar é muito difícil, mas ver é muito simples. A primeira vez que nós conseguimos, por exemplo, convencer um cliente a deixar o concreto à vista, e não encapar, ele estava reclamando do concreto e não parava de passar a mão no concreto, sim, de acariciar o concreto. Ele não precisou nem argumentar, a própria mão dele já estava convencendo ele daquilo, né? O Walter Benjamin tem um artigo que eu gosto, escreveu um artigo que eu gosto muito, é o escritor como produtor. Ele fala do romancista, né? Mas toda obra de arte, de uma certa maneira, toda obra viva, toda obra boa, toda obra respeitável, tem uma função pedagógica inerente. O bem fazer é também já uma mensagem no sentido de aceitar e valorizar o bem fazer. Quando você vê uma parede de tijolos bem assentada, bem caprichada, bem feita, ela fala sozinha. Então, é preciso que vocês consigam também utilizar os poucos exemplos, e preciso ir rápido, porque estão demolindo tudo. As obras que estão disponíveis aí. A minha casa de Cutia, a primeira abóbora que feita por nós, está completamente deformada, já não dá mais para ver. Mas as casas que são classificadas como monumento histórico só podem fazer pequenas transformações por algum defeito, algum acidente ou qualquer coisa desse tipo. Mas elas são guardadas tal qual elas foram pensadas. O Rodrigo tem 2 casas em abóbora linda, a minha é a minha experiência de manufatura heterogênea, no sentido do Lelec, que falei ainda há pouco. E ela é válida hoje ainda por isso. Mas o Rodrigo tem 2 casas em abóbora maravilhosas que são visitáveis. E lá está tudo aparente, tudo visto, tudo visível. Então, professor, agora eu vou colocar eu vou falar algumas perguntas que foram colocadas lá no YouTube. E aí então, a gente dividiu em bloquinhos, assim, pode ser? Daí a gente faz uma pergunta, aí a gente faz a pergunta e o senhor já vai respondendo, tá bom? Faz o grupinho. Tá bem. Bom, a primeira pergunta é do Jorge. Ele perguntou assim: hoje o que vemos é que Marx, colocado a escanteio e ignorado nas universidades.
Gostaria de ouvir do Sérgio qual a importância de estudar Marx na arquitetura hoje. Quer que eu responda agora? Isso, e eu já faço assim uma pequena observação que, como a Adriele mesmo comentou, eu vi que o pessoal aqui no chat do YouTube ficou animado, foi realmente a professora Beatriz Toni, ela trouxe tanto Marx quanto o seu próprio trabalho para as nossas aulas. Eu estava junto com a Adriele no primeiro semestre da arquitetura, assim, ainda tentando ali se localizar e já podendo ter a potência do trabalho para a nossa formação, que com certeza foi uma sementinha plantada que está gerando frutos aí. Então, vamos ver se sai alguma coisa boa nisso. Mas essa é a primeira pergunta, professor. Tá. Eu acho que o Marx nunca foi tão atual quanto é hoje. Eu dei um exemplo numa outra hora, numa outra entrevista, que foi feita assim, que eu gostaria de repetir aqui. O capital financeiro que domina hoje o mundo é descrito pelo Marx perfeitamente. E, de uma certa maneira, ele não previu todos os detalhes, mas previu a estrutura. E o que nós fazemos na nossa crítica é 100% Marx. Eu sempre me espantei que o meu trabalho teórico parecesse original. E não é. Ele é uma leitura atenta do Marx, nada mais do que isso. Com lápis na mão, com detalhe, lendo toda a obra, lendo de verdade, de ponta a ponta, etc. O Marx é muito mal interpretado até hoje. Né? O Marx sofreu uma deformação também, ele, enorme, com a União Soviética, hoje com a China, e coisas desse tipo. Transformaram o Marx numa espécie de robô que só tem uma mensagem, dizer as coisas se passam assim. Primeiro tem a cooperação, depois tem a manufatura, e depois tem a indústria. E a indústria é boa, precisa fazer. A indústria é boa mesmo quando não é mais o capital que a explora, mas é o Estado. E o resultado, a União Soviética e a China fizeram o capitalismo de Estado mais bárbaro que se possa imaginar, e a China hoje é exemplo de tudo, salvo de uma economia marxista. O Marx foi deformado enormemente pela Segunda e pela Terceira Internacional. Quando a União Soviética, o Partido Soviético, obrigou a aplicar um tipo de marxismo que era realmente tem alguma coisa no primeiro do Capital, que parece, quando a gente lê o Capital, que é uma máquina que avança inexoravelmente, a história está do nosso lado, e quer queira ou quer não, vai se chegar no socialismo, mas tem que passar por etapas, é o etapismo, né? Para chegar lá. Ora, durante muito tempo, vários escritos do Marx ficaram na gaveta, não foram publicados, porque desmentiu esse tipo de interpretação. Atualmente, desde os anos 70, começa a haver uma outra leitura de Marx, e a leitura de Marx de outros textos, que não são os textos do Capital, que são publicados o tempo inteiro. O Capital é fundamental, o Capital é justo de ponta a ponta, mas é um tipo de modelo, o Marx se encarregou de escrever isso, é um tipo de desenvolvimento que seria válido na Europa somente. A única edição do Capital que o Marx cuidou foi a edição francesa, e nessa edição francesa ele escreveu uma introdução nova, dizendo que isso é um modelo válido para os países industrializados atualmente. Né? Mas o Marx, a partir do lançamento do Capital, ele foi lido também na Rússia de então, não era ainda a União Soviética, no século XIX ainda, por vários revolucionários russos. E na Rússia havia uma especialidade deles. Eles tinham muitas comunidades rurais, que daquele território gigantesco eram praticamente autônomas, essas comunidades. E elas tinham a propriedade coletiva do solo, ou, às vezes, coletiva, quase toda coletiva, cada um tinha um pequeno jardinzinho para sua casa, etc. Mas, digamos, a propriedade coletiva do solo era a tônica dessas comunidades. E o pessoal revolucionário na Rússia começou a perguntar ao Marx, mas
Nós vamos ter que privatizar essa terra, dividir em lotes pequenininhos e depois só fazer a revolução. Marx começou daí a procurar, a estudar várias outras situações nos Estados Unidos, na Argélia, etc., e disse claramente no fim da vida dele, numa carta a uma moça chamada Vera Suzlovic, que não, cada região teria o seu caminho. E há uma frase do Marx, que eu não vou repetir de cor, eu não sei, mas cada situação histórica tem dentro dela certos elementos que já são as sementes de uma mudança desse mesmo sistema. Como agora no Brasil, há bolsões de miséria, que está aumentando e crescendo enormemente aí, nós vimos ainda atualmente no levantamento que foi feito aí, essa miséria crescente são os excluídos da sociedade, são os que estão fora dessa sociedade, são bolsões que não fazem parte do sistema, fazem parte como enorme, gigantesco exército de reserva de mão de obra, mas é tão grande que praticamente não faz mais parte, não consta mais como força inerente própria do sistema. E é exatamente o pessoal as pessoas com as quais vocês trabalham. São essas pessoas, de uma certa maneira, não estão mais dentro do sistema, são excluídos, eles estão à parte, eles estão fora do sistema. E vocês trabalham com eles, e vocês sabem como, trabalhando com eles e fazendo o trabalho que vocês fazem, como esse pessoal muda, se regenera, vira uma maravilha nos canteiros da autogestão. Criam uma coletividade solidária, bonita, eles crescem, parece que eles se transformam em pessoas de uma lucidez extraordinária. Eu raramente ouvi transformação humana tão profunda quanto a que é conduzida pelos canteiros autogeridos de vocês. É uma beleza, vocês falam. E isso tem que continuar. Mas essas pessoas já estão, como já estão fora, já estão dentro de uma outra realidade. A revolução não é mais um toque de corneta num dia que a gente derruba tudo e passa para o outro lado. É um processo, muitas vezes, contínuo. E o Marx diz numa frase dele, o comunismo é o desenvolvimento de sementes, de bolsões, de elementos que já estão nos flancos, nos lados, colados na sociedade. Vocês estão fazendo isso. Vocês estão levando para frente já coisas de um outro tempo, de um outro momento. É dificílimo, vai durar muito tempo. E assim que isso pegar mais nitidamente, vocês vão ter pressões gigantescas. Mas é preciso continuar. A mudança não pode ser esperada. Ela já está aí, nascendo, germinando e vindo. E o Marx, ele mesmo que diz que a revolução é isso. Talvez um dia tenha que haver um outro tipo de coisa, não sei, é difícil saber. Mas ele dá o exemplo da Comuna de Paris, né? que a Comuna mudou muito a maneira dele ver o sistema do capital, mudou muito. Foi aí que ele parou de ser tão afirmativo e começou a duvidar da própria afirmação dele. Na Comuna, dentro do esquema dele, não poderia ter acontecido. Porque na época que a Comuna existiu, na Comuna de Paris, 1871, o ano que vem, faça atenção, vai fazer 150 anos da Comuna, a Comuna tinha, em Paris só havia 5% dos trabalhadores empregados na indústria. 5%. Não existia classe operária industrial praticamente ainda. Era uma amostrinha de operariado industrial. Entretanto, havia uma enorme quantidade de manufatureiros, gigantesca massa de manufatureiros. Eu não tenho aqui as proporções de cor, mas os trabalhadores da construção em todos os sentidos, pedreiro, marceneiro, gente que fazia estrada, gente que fazia a construção no seu sentido geral, foi a maior parte dos participantes da Comuna.
a grande massa da insurreição da comuna é composta por trabalhadores da construção. Não só eles eram maioria na população, mas eram maioria esmagadora dentro da comuna. Eles não eram os grandes líderes, os que mais se destacaram, porque escreviam, etc., e que ficaram na história, eram os trabalhadores do livro, os tipógrafos, os encadernadores, etc., 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 porque eles sabiam escrever, sabiam fazer textos, etc. Mas a grande massa dos participantes, dos comunards, como a gente diz em francês, eram trabalhadores da construção. A manufatura, aquela esquizofrenia que eu falei para vocês, que a cabeça dividida entre autonomia de um lado e heteronomia do outro, entre obedecer a ordem de um lado e ter que decidir na parte técnica, na parte do saber fazer, essa esquizofrenia provoca uma insubordinação crônica do pessoal da manufatura da construção. Eu, honestamente, não sou amoroso e não vivo na expectativa da industrialização da construção. Eu acho que, mudando a sociedade, vão mudar os critérios, vão mudar, inclusive, os critérios de produtividade. Nós precisamos trabalhar mais depois, contando no relógio dos minutos e dos segundos. Nós temos um tal desemprego hoje, uma tal falta de trabalho, que é preciso espalhar o trabalho que existe. Uma maneira de espalhar é perdendo tempo. Vamos perder tempo trabalhando bem, vamos perder tempo fazendo bem as coisas, etc. etc. Essa massa enorme, que de uma certa maneira pertence ao nosso métier, é do nosso métier, aí há um potencial revolucionário extraordinário nos termos do Marx. E foi isso que ele viu na comuna. Ele começou um pouquinho antes da comuna, ele não queria que o pessoal fizesse revolução nenhuma. Mas assim que começou, ele aderiu de maneira total. Precisam ler a Guerra Civil na França, em 1871. É uma maravilha de livro, que ele envia para várias sessões da Internacional, é uma maravilha de texto. Mas lá, nesse texto, ele diz claramente que a comuna havia encontrado o que ele não tinha encontrado ainda. O que tinha que fazer para realmente mudar as coisas. E ele diz, a coisa mais importante da comuna é que ela existiu. O que tinha que fazer é exatamente destruir o poder, acabar com o poder, e pôr a mão e instaurar a autogestão coletiva. Daí é o nome comuna. Comuna é um nome velho francês, que quer dizer pequena unidade, a pequena cidade, a cidadezinha. Né? Paris é uma cidade grande, mas é uma cidade que reunia no tempo 22 cidadezinhas, os 22 quarteirões 20 quarteirões interiores de Paris. Cada comuna tinha o seu próprio governinho. E o governo de Paris era o governo da reunião, da associação dos vários governinhos. E cada governinho era eleito, do contrário da nossa eleição, eram eleitos de baixo para cima. Quer dizer, o quarteirão que decide que ele tem representante, depois vários quarteirões decidem que tem outro representante, é uma eleição vinda de baixo para cima. O que fez com que a comuna descobrisse um outro tipo de eleição, que é o inverso da eleição que existe agora e na qual vocês vão votar domingo, né? É o inverso. Mariana? Muito bom, professor, muito inspirador. Eu vou aqui para a próxima pergunta, é a do Lucas Santos. Ele pergunta assim: Sérgio, você acha que o concreto se mantém muito mais tempo como material, entre aspas, principal na construção, devido à sua produção e dominação no canteiro? Ou há uma chance de surgir outro material? É a pergunta dele. Outros materiais estão surgindo. Todo dia tem material novo. Ao contrário, o concreto não é um material eterno, não. No fundo é uma porcaria. Ele envelhece, a gente está descobrindo isso agora, o concreto tem, em larga escala, pouco tempo de existência, mas ele se degrada
enormemente, ele se decompõe. O casamento do ferro com o cimento é um péssimo casamento, né? E ele se autodestrói. Existe em Grenoble um monumento correspondente à Torre Eiffel. A Torre Eiffel está lá ainda, pintadinha todo ano, etc., se manteve. A Torre Eiffel de concreto, que é uma torre que existe em Grenoble, está cercada completamente, porque ela está se decompondo e cai pedaços dela no chão, é um perigo ficar em volta. Aqui na Europa, um dos métiers, dos mais prometedores, mais promissores, onde haverá muito trabalho, é se especializar em restauro de concreto, né? Isso dá, tanto para o arquiteto quanto para o engenheiro, para os pedreiros, etc., dá um enorme campo de trabalho. Os prédios de concreto se decompõem. O ano passado, 2 ou 3 anos, não me lembro mais, eu fiz uma visita com um amigo meu, pedreiro, em Marseille, na unité d'habitation de Marseille. E passeando lá no telhado bonito, na promenade arquitetural, no passeio arquitetural, o pedreiro encontrou um pedaço de concreto, assim, e mostrou, está na minha mesa de trabalho, eu fiz um monumentozinho ao concreto, né, um monumentozinho irônico, porque ele cai, está desmontando. O Marseille é uma pena que você vê, ele não está restaurado, mas vai ter restauro logo, logo, logo. Está toda a ferragem aparecendo, pedaços caindo, está uma lástima. Vocês viram um pouco disso no Brasil com o prédio, o maravilhoso prédio do Artigas da FAO, né, que se decompôs muito rapidamente também. O concreto não é um produto bom. Sem contar que, pelo menos no meu tempo aí no Brasil, era a causa número 1 das doenças do trabalho. Dermatose, silicose, etc. Um péssimo produto. Podemos usar, devemos usar, usamos, mas eu acho que não deve ser mais usado, de ser usado gratuitamente, para fazer volume, para fazer massa, para fazer bonito no desenho. Às vezes a gente tem que usar, não tem outro jeito, mas de preferência usar com muita parcimônia. Muito bom, professor. A gente tem uma outra pergunta aqui, que tem a ver um pouquinho sobre o trabalho no canteiro, né? E fala também, eu acho que tem a ver bastante sobre esse processo da colaboração no desenvolvimento de um projeto. E aí eu só queria comentar assim rapidamente, né? Que eu faço parte do escritório modelo, né? Do Instituto Federal, assim como o Guilherme, que está aqui também, o Ale, o Chico, a Taimara também, todo mundo, tem bastante gente também que está assistindo aqui. E o trabalho do escritório modelo de arquitetura e urbanismo, né, a gente tem no Brasil os EMAUs, né, que são um projeto da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura. É bacana comentar sobre isso, sobre a potência que eles têm. Enquanto estudantes, é um grupo de estudantes que trabalha com autogestão, com autonomia, né, e sempre pensando que o projeto de assessoria técnica, o projeto que vai ser desenvolvido, é junto àquela comunidade, é junto àquela população, né, e são um grupo de estudantes, né, que estão, então, por exemplo, tudo que eu posso desenvolver dentro da universidade não fica restrita a ela, expande, né, expande no impacto que você pode gerar dentro da cidade, né, e a ATICO, então, é uma sigla para assessoria técnica de interesse a comunidades organizadas, né? Foi um projeto fundado por estudantes de arquitetura, junto ao professor Ale, que está aqui, em 2016, no Instituto Federal, mas hoje ela busca não se restringir a projetos de construção civil, porque a gente sabe que a cidade ela é múltipla, né? E é importante pensar em trabalhar as transdisciplinaridades que envolvem um projeto. E aí, novamente, né, quando a gente pensa que um projeto ele parte do processo que vai ser desenvolvido, existe a psicologia, existe a sociologia, existem áreas que... Parou. Foi o que também. Então, tá bom. Eu acho que eu tenho uma travada aqui. E aí, existem outras áreas, então, de outros estudantes que podem compor esse espaço do escritório modelo, né?
e a partir disso desenvolver essas ações junto às comunidades, junto às populações, né? E aí eu acho que essa terceira pergunta tem bastante a ver sobre isso, é da Maria. Ela pergunta assim: um canteiro com uma arquitetura livre tem como objetivo um processo colaborativo. Em sua experiência, essa colaboração ocorre de forma efetiva? É a pergunta dela. Eu falei na passagem sobre a questão do salário. Não esqueçam que os operários da construção civil recebem salário, como o arquiteto recebe salário em geral, fora os grandes patrões do métier, mas a maioria recebe salário. Portanto, a liberdade deles é uma liberdade que a gente pode dar, é uma liberdade, primeiro, muito relativa, porque eles já venderam a própria força de trabalho e são obrigados a seguir ordens. E, em segundo lugar, o próprio savoir-faire, o próprio saber fazer, e o próprio saber, foi massacrado durante séculos e séculos e séculos. Eu tive uma experiência bem desagradável num canteiro. É que eu, como eu não sou arquiteto reconhecido, eu só posso fazer um tipo de obra que são as minhas casas, da Ediane. Às vezes ela é arquiteta. Eu dava essa liberdade para os operários, grande, tentava pagar bem, e explicava mesmo, um pouco de trabalho de pedagogia. Eu dei muita aula falando assim, não é? Sobre Marx. Expliquei para eles o que era mais-valia, etc, 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 etc. E, de repente, isso deu um angu. Eu estava ensinando a eles que eu estava explorando a eles. Isso deu um curto-circuito total no canteiro. Não é possível, nas nossas experiências atuais, tais como nós fazemos, conseguir aplicar tudo isso. Só realmente em condições excepcionais, como foi o meu primeiro canteiro da abóbora, lá que eu já falei para vocês, ou como vocês estão fazendo em casos praticamente fora do sistema. Lá não tem nenhum assalariado por capitalista nenhum, ao contrário, são excluídos da sociedade. É muito difícil que essa liberdade seja assumida fora de condições excepcionais. Eu acho que se vocês tentarem, e vocês fazem isso, eu sei, por exemplo, eu segui de mais de perto os trabalhos da usina, né? Eles não chegam com o projeto pronto, eles elaboram o projeto com o pessoal que está lá. Nunca segui o canteiro deles diretamente, porque não moro mais no Brasil, etc. Mas tenho certeza que no canteiro de obras é a mesma postura, a mesma escuta, a mesma atenção àqueles que são executantes. Imagino também que as pessoas aprendem, é um canteiro escola também o que vocês fazem. Não saem de lá profissionais, exímios, etc., mas sabem se virar com tudo isso. E saem, nós já falamos disso, com uma coesão, com uma renovação, com uma renascença, no sentido preciso da palavra, extraordinários. Então, dentro do sistema, eu tentei conseguir condições experimentais de liberdade. Nesse caso, nunca consegui. Nesse caso, seria possível, dentro da universidade, ter relações melhores. Dentro da universidade, se fosse reconhecido como experiência, se a universidade aceitar pagar aos trabalhadores um pouco mais do que eles são pagos na vida prática, né? E trabalhar não só com estudantes, mas com operários também. E por isso eu vou falar de um outro, rapidamente, porque já estou perdendo a voz. É isso, eu ia pedir já para o senhor já emendar esse assunto falar sobre o canteiro experimental no ensino de arquitetura, né? Acho que é isso que o senhor já está encaixando. Por favor. A experiência das escolas de arquitetura eu defendo enormemente. Cada só experiência de projetação, mas eu sempre lutei para que as escolas pudessem realizar pequenos projetos reais, em condições reais, e não em condições sempre extraordinárias. E eu passo logo rápido para o Francisco tinha pedido que eu falasse um pouquinho sobre o ateliê experimental de L'Île d'Abo,
uma enorme estrutura, equipamento, de experimentação em arquitetura, da qual fazem parte muitas escolas de arquitetura da França e escolas de engenharia. Infelizmente puseram dentro escola de arte, que não devia estar dentro, mas pouco importa. Mas a estrutura foi totalmente deformada. A intenção inicial era exatamente criar uma escala potente, uma escala grande, para poder fazer experiências reais, em tamanho real, para finalidades reais. Fazer como, na realidade, gostaríamos de fazer. Deveria conter lá dentro uma série de operários, de técnicos, mestres, cada um no seu métier, que pudesse transmitir. Os alunos não iam para lá só brincar de canteiro, mas iam realmente ter uma formação de trabalho real, concreta, como ela existia. É parecido com o que nós tentamos fazer em Santos, mas não deu certo, e é parecido com o que o Pedro Arantes está querendo fazer na Universidade da cidade, o Instituto das Cidades em São Paulo. O Lille Dabo, infelizmente, como todas as vezes que eu tentei fazer alguma coisa aqui na França, fora do ensino, no começo o pessoal gosta, que ideia bonita, que ideia generosa, etc, etc, etc. Vamos fazer. Aí você começa a armar, né? A coisa avança, mas chega um ponto que o governo percebe a intenção real daquilo, que é transformar as relações de produção atuais. E aí ele fecha, bloqueia. Várias vezes eu fui até quase o fim, até quase a assinatura do contrato para fazer a experiência, mas nunca nos deixaram fazer. Lille Dabo seria um instrumento que nos permitiria fazer experiências grandes, não quer dizer edifícios enormes, não, mas experiências profundamente elaboradas, em escala real e em condições reais. Não era para só ser um centro de exercícios, mas era para ser um centro de produção de construções reais. Nós deveríamos poder ter encomendas oficiais de algum tipo. Pequenas obras bastam, não precisa ser gigantesca, né? E começou bem, mas assim que você começa a tocar em questões sociais, relações de trabalho, relações de produção, você vai vendo o pessoal esfriar, recuar e não quer mais tocar nisso. Canteiro para eles é um lugar cercado de madeira, que a gente não entra, não vê, e faz projeto e executa isso tudo bem. Mas mudar a realidade, isso ninguém está de acordo no sistema. Não financiam mais, desaparece completamente. Eu saí do meu laboratório de pesquisas, de Saint-Chantier, desenho canteiro, e o do Patrício Duarte, que é de construção em terra, nós somos os iniciadores da ideia do Grandes Ateliês Lille Dabo. O Duarte continuou até o fim, até a aposentadoria. Eu saí logo quando eu percebi que não conseguiria levar a minha ideias até o fim. No livro Arquitetura e Trabalho Livre, há um artigo sobre Lille Dabo. É um artigo que eu não gosto muito, porque eu organizo em termos de materiais, a terra, pedra, Isso já era uma concessão de minha parte, eu tentei escrever a coisa de tal maneira que eu escondesse um pouco Marx e a ideia da transformação, falando outra linguagem, falando linguagem de materiais, etc., talvez a pílula passasse, mas não passou. Só passou realmente quando se ficou sabendo claramente que eu tinha saído e não ia mais atrapalhar com o querido Carlos Marx. Eu acho que vocês poderiam, né, as condições brasileiras atuais são muito ruins, mas vocês poderiam e deveriam tentar várias escolas de arquitetura e algumas escolas de engenharia, tentar produzir uma coisa semelhante aos ateliês de Lille Dabo, mas com um projeto social claramente afirmado, senão não adianta. O Lille Dabo existe, é uma máquina enorme lá, mas honestamente o que é feito agora lá dentro
tem mais interesse do que a antiga Escola de Artes e Ofícios aí de São Paulo? Mestre, não sei se o Chico te posicionou, te inteirou da onde a gente está. Não sei se o senhor conheceu ou lembrou da Escola Técnica Federal de São Paulo, antiga Escola Técnica, que ficava no Canindé. Não. O prédio, quem fez o prédio foi o Zenon Lotu. Na verdade, a escola foi construída em 76. Então, acho que o senhor já não estava mais no Brasil. Mas, assim, o nosso curso está apoiado nessa escola antiga, que era a Escola Técnica Federal, que é do governo federal, né, que aí foi subindo o status dele, hoje virou Instituto Federal. E por que eu estou falando isso? Porque na Escola Técnica Federal sempre teve os cursos de edificações, de nível médio, né, o técnico de edificações. E aí o nosso curso está apoiado um pouco nessa base do curso de edificações, que inclusive tem dentro da formação um exercício de canteiro não experimental, de prática de canteiro, e em cima dessa proposta que a gente está trabalhando com o curso de arquitetura. Esse curso de arquitetura que a gente está atuando tem 6 anos, esse é o 7º ano, esse é 2014, né? E aí está tentando implantar esse conceito, tudo até muito apoiado em todo esse conceito que o senhor apresenta, e toda a turma que está contigo, né? Do Lefebvre e tudo mais, de ter esse canteiro experimental para ser um exercício porque os alunos, assim, o perfil também dos nossos alunos é um perfil que tem muito interesse na arquitetura social, né? A própria extensão universitária, que é esse escritório modelo, que é a Ático, tem essa vocação, esse interesse, e é a partir disso que a gente está buscando construir esse espaço. A gente tem um espaço físico lá e, aos poucos, estamos equipando esse espaço. É órgão público, a verba tem que ser batalhada, e a gente consegue um equipamento, consegue um espaço, ainda é meio lento o processo, mas um pouco, a gente se apoia um pouco nesses exemplos que o senhor falou da FAO Santos, que teve em Campinas também, teve um grupo que trabalhou com isso, né, na época na PUCamp, não é? Agora tem um exemplo bom da USP, da FAO da USP, que tem um canteiro experimental, que o Chico até trabalha lá também. E é por isso até que a gente tem interesse em conhecer, né, como é que é essa experiência que o senhor teve, essa vivência toda que o senhor teve lá, tentando mostrar a arquitetura através do canteiro, através não só do papel rabiscado, mas também do tijolo assentado, vamos dizer assim, né? É mais isso que a gente tem esse interesse de conhecer mais da sua experiência, né? Eu tentei transmitir um pouco. Eu vou ter que terminar agora, que realmente estou sem garganta agora. Sem cabeça um pouco. Mas eu faço votos que a experiência de vocês continue, e há outras, eu sei. Eu já falei disso na outra intervenção que eu fiz aí em São Paulo, o Chico sabe disso, mas há agora um trabalho de pesquisa que está sendo feito, e que uma das coisas desse trabalho, dessa pesquisa, é a criação de uma rede de todas essas iniciativas, como a de vocês, etc. Uma plataforma. Eu acho que isso vai ser um instrumento importante de luta, de comunicação e de avanço do tipo de experiência de vocês. Há muita gente querendo transformar a arquitetura num métier digno, num métier respeitável. Isso só pode ser feito respeitando todos os atores da construção, os técnicos, os que calculam, mas também os que trabalham e fazem, e num colegiado homogêneo e igualitário, fraternal, sem dúvida, o trabalho de modificação e revolucionário já está começando e já está na mão de vocês. Eu agradeço imensamente a paciência que vocês tiveram me escutando por quase 2 horas, e não prometo visitar, gostaria de conhecer o que você acabou de falar. Não creio que eu possa, atualmente, eu sou uma pessoa, diante do Covid, eu e a Ediane, extremamente frágeis, e não vamos poder viajar tão cedo. Infelizmente.
Agradeço mais uma vez a vocês e continuem, porque vocês já estão abrindo caminho seriamente. Obrigado, mestre. Não, da minha parte, agradeço também. Foi assim, foi facilmente agradável acompanhar a tua fala. Não foi não precisou de paciência nenhuma, pelo contrário. A gente até fica frustrado que a conversa poderia seguir muito mais, né? Porque tem muito assunto. Mas é claro, existem as limitações e é natural. Eu agradeço em meu nome, em nome do curso de arquitetura, em nome do Instituto Federal. Agradeço o Chico que abriu esse contato. E até deixo que ele fale também, um pouco os alunos falem também, para agradecer. Muito obrigado, mestre. Não sei, Chico, quer falar? Mariana? Eu queria, se vocês me deixarem, a última coisa, pergunta para o Chico. Como é que está a questão do Benetásio? A homenagem a ser feita ao Benetásio. Eu deixo você falar. Tá. Me diz um pouquinho. Explicar para os colegas, companheiros, o Benetásio é um colega que estudou e se formou em arquitetura na USP, e na época que o Brasil vivia uma ditadura militar, ele foi brutalmente assassinado, e estão acontecendo nos últimos poucos meses algumas conversas entre professores da FAU, da USP, e estudantes do Grêmio também, uma mobilização para fazer uma homenagem, não apenas ao Benetásio, mas a série de companheiros que viveram essa conjuntura, muitas vezes análoga até o que estamos vivendo hoje, e a ideia é que, talvez eu imagino que para o ano que vem, assim que a gente puder ter a possibilidade de se encontrar novamente, fisicamente, que a FAU-USP, junto com outros estudantes e professores de arquitetura e militantes em geral da causa, vamos assim dizer, fazer uma homenagem e produzir uma instalação que ficaria colocada lá na FAU, na USP. Por enquanto, como estamos todos muito ansiosos para a chegada da vacina, são reuniões, são conversas, né? Conversei um pouco com a Alípio Freire, que também deu orientações de como fazer essa homenagem, de reproduzir uma obra do Benetásio, talvez numa escala que possa ter em argamassa armada. Tem alguns estudos sendo feitos, mas assim que a gente pudesse encontrar fisicamente, não essa condição, né, dessa tela fria aqui, certamente vai haver uma convocação coletiva de braços juntos, né, escavar uma fundação, bater algum tipo de edificação que possa marcar esse não a essa conjuntura que a gente está vivendo no Brasil. Então, por enquanto, estamos conversando, Sérgio. Obrigado. Eu acho que assim, um apelo para que outros participem, que conheçam e procurem saber quem foi o Benetásio. Muito bom, professor. Eu quero agradecer essa conversa, essa aula. Foi, assim, um momento ótimo, em todas as circunstâncias que a gente está hoje no ensino de arquitetura, na nossa formação, para todo mundo que está assistindo, ou aqui na sala, ou pelo YouTube. A gente está encerrando agora com mais de 300 pessoas, muito carinho, muita gente agradecendo pelo espaço, parabenizando pelo seu trabalho, pelas falas, pela aula. Foi muito bom, professor, de verdade, a gente só tem a agradecer. Foi muito enriquecedor mesmo, de verdade. Muito obrigada. Nada, filho. Obrigado a vocês todos. Obrigado, professor. Até breve. Tchau. Eu não sei mexer nisso, eu não sei desligar. Quem é que desliga, Chico? Tranquilo, mestre. Aos poucos isso vai caindo. A tela normal, como fechar o programa, assim, ele vai desaparecer. É só desligar a aba em cima. A aba, não tem problema. Até logo, mestre. Tá. Obrigado, filho. Chico, valeu. Saúde. Saúde. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Foi ótimo. Foi muito bom mesmo. Valeu. Não sei fazer.